Eu nunca falei sobre a Pendle nesse canal, só que uma coisa chamou muita atenção. E quando tudo converge para uma moeda subir, não tem como ignorar. E aconteceu, eu vi uma coisa muito curiosa na Pendle, eu quero compartilhar com você. Praticamente ela está seguindo os mesmos passos do Ethereum. Antes de você achar que isso é uma notícia negativa, pelo contrário, é uma excelente notícia, a gente não pode ignorar isso de forma alguma se a gente quiser ganhar dinheiro. Então, fica comigo. A primeira coisa que você vai olhar para uma moeda se tem potencial para subir como a Pendle é o tamanho de mercado dela. Então, a Pendle nessa data que eu tô gravando esse vídeo, tá valendo 645 milhões de dólares em tamanho de mercado. O que é considerado, eu Douglas considero essa cripto uma cripto bem mais arriscada que o mercado. Então, se a gente dividir em baixo, médio e alto risco, a Pendle se enquadra mais para o alto risco do que para o médio risco. Eu tenho minha escala pessoal para fazer essa classificação. Agora, o mais interessante é a tendência da Pendle. Esses últimos dias eu acabei vendo muita gente falando mal da Pendle porque ela entregou uma queda, mas é tudo uma questão de ótica, porque se você olhar a tendência semanal aqui, e é exatamente aqui que as coisas ficam muito interessantes, porque a Pendle chegou no seu topo e teve uma retração de mais ou menos 46, quase 50%. Quem comprou lá em cima está tendo uma péssima notícia. Só que é tudo uma questão de ótica. Se você olhar a média do mercado, outras altcoins, eu vou pegar a Lido, uma excelente moeda aqui para você entender que essa outra moeda retraiu aqui 35%. Então, de 35 para 50 é um padrão cripto que você não vai ficar botando muito peso, porque tá caindo junto com o resto do mercado. Agora, se todo o mercado estivesse subindo e a Pendle caindo, aí sim seria uma péssima notícia. Mas o mais interessante que eu vi na tendência dela é o comportamento. E não só isso, eu quero fazer uma comparação com o Ethereum e com o Bitcoin para você ver como que a Pendle tem um papel fundamental nesse meio do mercado. E o tamanho dela, de 645 milhões de dólares de tamanho de mercado, é fundamental para você buscar um lucro a mais, pelo menos fazendo uma análise risco-retorno. O que eu quero dizer com tantas palavras bonitas e técnicas? Se você olhar de uma vez só, simplesmente para esse gráfico, quem sabe um pouco mais de técnica vai ver um padrão bom, positivo aparecendo, que é um ombro, cabeça, ombro invertido. Não quero entrar em papo mais técnico, porque muitos vão falar que esse aqui é um padrão de ombro, cabeça, ombro invertido, só que não está no contexto certo, porque geralmente o mercado tende a cair, e aí sim, se ele tivesse vindo de uma queda muito forte, esse padrão se enquadraria perfeitamente. Acontece que a análise gráfica é muito mais complexa do que isso, ou mais simples, porque você não vai considerar o padrão em si, o contexto e botar tanto peso nisso. Claro que o padrão bonitinho no contexto maravilhoso é excelente, mas se você olhar os elementos que compõem, tô falando certo, eu acredito. Eles vão construir esse padrão, os pequenos elementos fazem sentido, que é o quê? Esse primeiro ombro, ele serve como um suporte para o segundo ombro. Se a gente desconsiderar esse padrão, é literalmente um fundo no semanal que serve como referência para esse fundo atual. Então, olha só, pode ser um padrão não no contexto certo, mas nós temos aqui um baita suporte nessa região de 3,80 dólares, 3 dólares e 80 centavos. Claro que isso é uma informação muito voada e eu vou adicionar mais informações para você ver como que várias coisas convergem para termos uma excelente oportunidade nesse ponto, é exatamente o que eu quero te passar nesse vídeo. Então, pega essa informação e guarda. Eu vou pegar o gráfico do Ethereum agora e eu quero que você bote a tua vista fixada nesse gráfico. Eu vou mudar para o Ethereum e veja a diferença. Mudei para o Ethereum e você notou alguma diferença? Eu não notei nada de diferente. Literalmente a mesma coisa acontecendo, um padrão de ombro, cabeça, ombro invertido, só que o Ethereum está na busca ainda do segundo ombro. Então, novamente, o padrão não está no contexto certo tecnicamente falando? Ok, mas vamos olhar os componentes, na verdade, os pontos, os detalhes que constroem esse padrão gráfico. Ou seja, vamos pegar no semanal o fundo que ele formou, que é uma referência. Só que aqui nós temos dois fundos no Ethereum. O que eu quero dizer com isso? Esse padrão que você viu tanto na Pendle quanto no Ethereum são padrões que entregam alta.
a conclusão disso tudo é que nós esperamos uma alta. Só que fica muito difícil filtrar nesse momento se agora é um ponto de entrada ou não. Só baseando no gráfico da Pendle, nesse segundo ombro que ela está formando, só de olhar para isso a gente vê que sim, aqui é uma zona de compra. Mas o tanto de potencial aqui para fazer a Pendle ser a cripto escolhida para ter uma performance, considerando que ela tem uma assimetria grande porque é uma moeda pequena, então a gente poderia esperar 5, 10, 15, 20 vezes de multiplicação. Seria pensar demais? Seria sonhar demais? Na minha opinião, não, tá? E eu quero sempre mostrar os dados técnicos para você ver qual que é a minha base, não simplesmente ouvir eu falando sem nenhum contexto. Agora, para adicionar mais informação, para você ficar realmente assustado, e foi exatamente como que eu fiquei, eu vou pegar o gráfico da Pendle e eu vou adicionar o gráfico do Ethereum aqui dentro numa escala de preço. Não vou fazer escala de porcentagem, senão vai ficar um gráfico muito mal feito, mal construído. Então, olha só no semanal, eu ajustando o comportamento do Ethereum e da Pendle, olha a similaridade. Eu vou entrar num dado mais técnico aqui para te mostrar como que o Ethereum pode dizer muito mais coisa do que ele mostra. Só que você tem que ter uma visão mais técnica. Eu vou mudar essa cor aqui, vou botar uma cor mais aparente aqui, para você identificar como que a construção da tendência do Ethereum, que está na linha preta, é literalmente igual à da Pendle. Por que a Pendle está indo além, né? O Ethereum não fez ainda a busca do segundo ombro. Agora, a Pendle já. A Pendle está com uma performance muito mais volátil. E por quê? Porque o Ethereum hoje é o top 2 do mercado com 400 bilhões de dólares de tamanho de mercado, enquanto a Pendle tem seus 647 milhões. Olha a diferença. E aqui eu quero trazer uma reflexão para você. Se você tem dois ativos com gráfico exatamente igual, e se o gráfico é exatamente igual, as projeções técnicas podem ser exatamente iguais também. Então por que eu vou investir em Ethereum, sendo que a Pendle é muito menor, tem o mesmo padrão gráfico, tem a mesma construção de tendência e pode me entregar um retorno maior? Qual seria o mais sensato a se fazer? Então, essa é uma pergunta que vai levar pessoas a cogitar o seguinte: eu tenho Ethereum na minha carteira, eu vou trocar todo o Ethereum por Pendle. Faz sentido? Não sei, o dinheiro é teu. E não espera que alguém no YouTube vá falar o que você vai fazer. Então, o que eu, Douglas, cogito? Rotacionar um pouco de Ethereum do meu capital para Pendle, para aproveitar essa assimetria, porque isso aqui é literalmente uma assimetria. Você tem dois ativos com comportamentos iguais, com o mesmo gráfico, mesma projeção, só que um mais arriscado a ponto de entregar mais retorno, porque pensa comigo, o Ethereum com 400 bilhões de dólares em tamanho de mercado. Para ele dobrar, em tese você precisaria de mais 400 bilhões de dólares entrando no Ethereum para fazer isso. É um dinheiro que você tira no Nubank, lá no aplicativo, pegar empréstimo? Não, você não vai fazer isso. E é muito difícil, financeiramente, economicamente, arrumar isso de uma forma fácil, em termos de mercado. Então, para uma Pendle, é muito mais viável, porque é um capital muito menor. E o mercado tira esse capital de letra, assim como tem várias altcoins aqui nesse bolo, que tem um capital já grande, 13 bilhões de dólares, 7 bilhões, e a Pendle está lá embaixo. Então, esse comportamento não é fácil de ver, só que é muito curioso a forma que tudo se encaixa. Só que, claro, a gente está comparando com o Ethereum. O Ethereum está performando, querendo ou não, de uma forma fraca. Isso aqui é uma notícia negativa? Eu já falei em um vídeo que não. Eu vejo isso aqui como sinal de oportunidade no mercado de cripto como um todo. Tá? É importantíssimo você se inscrever nesse canal, porque todos os vídeos que eu posto é para criar uma linha de raciocínio para você entender toda o meu pensamento em termos de cripto, que tudo tudo se liga, nada é isolado. Então a minha estratégia está sendo a mesma desde 2022. Então para você não ficar perdido na minha linha de raciocínio, você tem que se inscrever nesse canal. Faça isso agora. Só que, Douglas, o Ethereum tá fraco, tá performando muito pior que várias outras moedas. Se você for usar o próprio CoinMarketCap, vou até deixar mais claro aqui, e fizer uma comparação aqui em cima com o Ethereum, por exemplo, Pendle contra o Ethereum, a Pendle está tendo uma performance muito melhor em termos de porcentagem do que o Ethereum. Nos últimos meses, o Ethereum chegou a performar 50%, enquanto a Pendle performou 300%.
Olha a diferença. E é exatamente isso que eu tô querendo mostrar para você. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas essa simetria, esse mesmo conjunto de comportamento, tem coisa aí. Tem coisa aí. Só que, claro, você sempre tem que buscar melhores pontos de compra e ver se faz sentido comprar ou não nessa região. Tecnicamente falando, olhando para o gráfico da Pendle, tem sim uma oportunidade de compra nessa zona que ela está agora, mas a gente tem que melhorar as chances. O mercado de cripto, querendo ou não, é super arriscado e não dá para levar nada como ao pé da letra, né? Que vai ser muito fácil. Mas, olha só, se a gente pegar o gráfico da Pendle contra o Bitcoin, muita gente não entende esse gráfico aqui. Isso aqui é importantíssimo, porque a gente vai fazer uma cotação da Pendle em termos de Bitcoin. Se esse gráfico aqui ele estiver subindo, simplesmente vale mais a pena você ter Pendle na carteira do que Bitcoin. Se esse gráfico estiver caindo, vale a pena você ter Bitcoin do que Pendle. Então, é um negócio, é um gráfico que você consegue fazer uma comparação do ativo mais forte com a sua cripto e ver se ela tá num time bom. Ela tava em um time bom, tá até fazendo o ombro, cabeça, ombro normal, que entregaria uma queda absurda, mas juntando o contexto do mercado, eu já falei para você que análise de mercado não tem nada a ver com decoreba, é interpretação, probabilidade. Então eu tenho várias outras bases para te falar que a gente está num momento bom, propício, que o mercado tem espaço pra caramba para subir, mas eu já isso eu falo em outros vídeos, por isso que eu falo para você se inscrever. Não tem como eu fazer um vídeo aqui de 2 horas te explicando isso, senão seria uma puta aula. Agora, olhando para esse gráfico aqui, olha só que interessante como que a Pendle no par Bitcoin vem fazendo uma busca de suporte aqui. Ou seja, toda vez que um gráfico ele bate no suporte, você tem uma zona de compra. Então, por que não esse gráfico da Pendle, por que não ele se segurar nessa região aqui, que é o outro suporte dele, e romper para cima, e voltar a subir e performar melhor que o Bitcoin? Mas Douglas, por quê? Por que a Pendle performaria melhor que o Bitcoin? Isso nos traz para outro dado gráfico, que é a dominância do Bitcoin. Eu venho falando, eu não vou ficar me entrando muito no assunto, mas a dominância do Bitcoin favorece simplesmente as altcoins nas próximas semanas. Então, em relação a risco-retorno, as próximas semanas são mais atrativas para quem está interessado em investir em altcoins. Tecnicamente falando, graficamente falando, é isso que nós temos como interpretação. Então, juntando isso com o dado que eu te mostrei da Pendle e Bitcoin, faz sentido este gráfico se segurar nessa região com toda a construção gráfica que a gente viu. Voltando para a Pendle, e olha só como é que esse jogo de cruzamento de informação é importante. A Pendle tentou fazer um rompimento do topo histórico 2 vezes, não conseguiu, formou o topo histórico, tentou mais uma vez semanal e não conseguiu. Então foram aqui 2 tentativas depois de formar o primeiro topo. E não rompeu. Agora está buscando um A e, assim, estruturalmente ela subiu pra caramba e tá retraindo numa proporção interessante para voltar a subir. Pode adicionar várias informações gráficas para melhorar a tese, para se convencer que tá certo, que faz sentido, tá batendo aqui 68 de Fibonacci, precisaria tecnicamente falando se segurar nessa região para subir. Mas junta todas as informações de mercado, bota tudo em cima da mesa, vê o timing que nós estamos no ciclo, vê o que vale mais a pena, busca simetrias. E a conclusão que você chega, pelo menos que eu chego nesse vídeo, é que a Pendle está muito atrativa nesse ponto aqui. Por isso que eu, Douglas, estou cogitando transformar parte do Ethereum em Pendle, senão seria uma troca muito brusca, né? Lembrando, é um projeto de 400 bilhões para um projeto de 600 milhões. Não tem nem como calcular a diferença, é muito grande. Então, em termos de risco, você vai dar um salto imenso em risco, mas tá aí algo muito atrativo que coloca a Pendle aí numa lista de observação muito interessante de projetos que podem vingar daqui para frente. Então esse jogo de leitura, nem todo mundo vai ter essa leitura, porque muitos podem vir nesse gráfico aqui, Pendle Bitcoin, olhar esse ombro, cabeça, ombro que eu mostrei para você na cotação dela, só que é o gráfico invertido. Lá nós estamos vendo o ombro, cabeça, ombro invertido, assim como no Ethereum. E aqui, o ombro, cabeça, ombro normal. Então, sabe, tem esse conflito. E a conclusão que muitos chegariam nesse ponto é, não sei, não tenho ideia, vou largar de mão. Mas por outro lado, você começa a buscar mais informações e o negócio vai ficando cada vez mais interessante. E aqui nós temos uma grande assimetria. Então, tá muito interessante, eu não descartaria isso.
Nunca fui de falar muito da Pendle, mas com as pessoas falando que ela podia cair muito, é geralmente nesses pontos que eu fico interessado numa moeda, e quando eu olhei, eu gostei do que eu vi. Então, tem margem no curto prazo até de buscar mais a fundo nesse suporte aqui do Bitcoin, pareado, a Pendle pareada no Bitcoin, mas de uma forma geral, focando no macro e semanas, tem margem para ter um retorno interessante. Lembrando, para você se aprofundar, aprender a fazer essa análise técnica para ganhar mais dinheiro, não tem esse negócio de, vou aprender para nada. Não, é para você ganhar mais dinheiro, extrair o máximo do mercado. Eu já falei várias vezes a importância que tem de vender as suas criptos no momento certo. Senão você não ganha dinheiro, só lucra quem vende. Para você levar isso a sério, aprender a fazer tudo isso com a melhor estrutura que tem. Link na descrição, comentário fixado, vai mudar completamente a tua perspectiva de mercado e, consequentemente, os teus lucros. No mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço.